E aí, turma, hoje é aula de matemática, não é isso? Hoje vamos trabalhar 5 habilidades, né, que estão disponíveis na plataforma Google Sala de Aula e também nos grupos de WhatsApp. Espero que vocês se empenhem ao máximo, né, pois as habilidades que nós vamos trabalhar serão identificar a localização de números inteiros na reta numérica, efetuar cálculos com números inteiros, resolver problemas com números inteiros, né, e identificar as propriedades comuns entre as figuras bidimensionais e tridimensionais, bem como relacionar essas propriedades às suas planificações. Vamos também resolver problema envolvendo o cálculo de perímetro. Todas essas habilidades nós já trabalhamos em aulas anteriores, mas agora nesse mês de maio, que está começando um novo modelo, a gente está retomando com estas habilidades, né? Isso acredito que será muito fácil para vocês, né? Que já viram, que se empenharam em fazer as atividades. Então essas atividades estarão nos grupos de WhatsApp, também na plataforma Google Sala de Aula. E aí, pessoal, vamos dar início às nossas aulas. Hoje vamos trabalhar a habilidade de identificar a localização de números inteiros na reta numérica e outras habilidades. Então, de cada atividade eu vou responder uma questão para explicar. Bem, para a gente resolver essa questão aqui, né, ó, diz assim: observe a reta numérica abaixo. Ela está dividida em segmentos de mesma medida. Qual é o número que corresponde ao ponto X nessa reta? Essa questão muita gente erra, gente. Eu não sei. Às vezes é porque pensa pouco, né? A gente tem que pensar só um pouquinho, né? Só um pouquinho. Se você pensar, não é muito, não. Então vamos lá. Então, quem são os números inteiros? Os números inteiros são representados pela letra Z, em homenagem ao matemático que difundiu. O conjunto desses números são representados por números positivos e negativos, que isso vocês já sabem, né? Que é 0, 1, 2, 3. E vamos ao infinito. E para cá é menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, também vai para o infinito. Então, gente, representando na reta numérica, que já está representado na reta. Então, todo número, quando a gente representa na reta numérica, ele é representado, gente, em intervalos iguais, tá certo? Então, se eu tiver uma reta dos números inteiros, sempre vai ter o zero, né? O zero seria o, vamos dizer, o divisor, né, dos números positivos e negativos. O que fica à direita de zero é positivo, o que fica à esquerda de zero é negativo. Então, aqui, se eu for fazer uma sequência de 1 em 1, aqui seria 1, 2, infinitos números. E para cá seria quem? Menos 1, menos 2 também, infinitos números. Intervalo de 1 em 1. A reta também poderia ter um intervalo de 3 em 3, né? De 2 em 2, que é aqui de 2 em 2. Aqui seria 2, 4, 6, 8. Para cá seria quem? Menos 2, menos 4. De 3 em 3 seria 0, 3, 6, 9, 12. Para cá seria menos 3, menos 6, menos 9, menos 12. Daí poderia ser de 5 em 5. Então, quando você vai resolver questões desse tipo, tem que ter a noção, né, de sequência, né? Saber identificar intervalos numa reta numérica. Quer dizer, quando eu olho para essa reta numérica, ó, aqui eu tenho 5, 6, 8, 2, o 0, menos 1, menos 3. Tá vendo aqui? Tem alguns números na reta numérica, né? Aqui o 0, nós temos o 0 bem aqui. Aqui é o 0, né? Ó. Daqui, ó, para cá, nós temos uma divisão de dois intervalos, ó. 1, 2. Aqui é o 2. Então, se os intervalos são iguais, quem é esse número aqui? Só pode ser o 1. Aí aqui, ó, daqui para cá nós temos 1, 2, 3. 3 intervalos. Quem pode ser esses números aqui, ó? A gente pode fazer o seguinte, ó. 5 menos 2, 3. Como são 3 intervalos, cada intervalo vale 1. Então, 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4.
Tá vendo a reta aqui? Aqui é menos 1, aqui vai ser quem? Menos 2, isso aqui vai ser menos 3 e o x vai ser menos 4. Então a alternativa seria a letra D de dado. Então perceba que o segredo é identificar quanto é o intervalo. Complete a reta. Tem gente que diz assim, professor, não tem que fazer cálculo. Sim, mas você pode completar a reta, certo? Completar a reta seria um cálculo. Você está pensando, né? Então façam isso. Pessoal, a segunda habilidade que vai ser cobrada aí na atividade é efetuar cálculos com números inteiros envolvendo as operações de adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Então, nós temos aí a questão 1 dessa atividade que diz, observe a expressão abaixo, 5 vezes menos 3 ao quadrado menos 2 vezes mais 5. O resultado dessa expressão é igual a... Gente, para resolver expressões desse tipo, que no caso aqui é uma expressão numérica, né? No caso aqui nós temos uma expressão numérica, a gente tem que seguir regras, certo? Nós vimos, né? Não sei se vocês viram aí o caldeirão, né? Tá tendo um quadro aí, né? Que os meninos estão fazendo continhas de matemática. Então lá no caldeirão não tá utilizando essas regras não, né? Tá um pouquinho errado ali, mas tá valendo, né? Eles resolvem primeiro adição, primeiro subtração, que vinha na frente, né? Quer dizer, é um jogo e a regra do jogo é essa, mas para a fundamentação matemática ali tá errado, tá certo? Então, como é que funciona isso aqui, ó? Primeiro, a gente vai ter que resolver. A regra é essa, né? Se aparecer sinais de associação, né, dos sinais de associação, primeiro a gente resolve o que está entre parênteses, certo? Parênteses. Depois responde o que está entre colchete, certo? E por fim responde o que está entre chaves. Isto para os sinais de associação. Mas, né, se aparecer só números sem sinais de associação, como é que funciona? A gente vai resolver, no caso, primeiro a potência, certo? A gente resolve as potências. Depois, a gente vai resolver as multiplicações. Certo? E divisões, certo? Se tiver uma multiplicação e uma divisão, você escolhe. Se você resolve primeiro a multiplicação, a divisão. A ordem não vai alterar nada não. E por fim você resolve as adições e subtrações, certo? Adições e subtrações. Tá certo? Então, essa é a regra. Então, primeiro resolve a potência, depois as multiplicações e divisões e depois as adições e subtrações. Então, essa regrinha aí tem que ficar na sua mente. Então, é interessante que você faça o rascunho aí do seu caderno. Então, vamos resolver aqui essa questão, certo? Eu vou copiar ela aqui, para ficar melhor da gente resolver. Nós temos aqui, ó, 5 vezes menos 3 ao quadrado menos 2 vezes mais 5. Quem é que eu vou resolver primeiro, gente? Olha só, quem é que eu vou resolver primeiro? Vou resolver primeiro a potência, então eu vou repetir isso aqui, a multiplicação, ó, 5 vezes. Quanto é menos 3 ao quadrado? Menos 3 ao quadrado é menos 3, fazer aqui do ladinho, ó, menos 3 ao quadrado vai ser menos 3 vezes menos 3, ó. 3 vezes 3, 9, menos por menos, mais. Então, isso aqui vai dar mais 9. Vou repetir aqui, ó, menos 2 vezes mais 5. Pronto, agora vamos fazer as multiplicações. Você observando aí na operação, nós temos sinais, né, de menos, mais, né? Mas primeiro a gente faz a multiplicação, ó.
nós temos 5 vezes mais 9. E aqui eu tenho menos 2 vezes mais 5. Então, vamos lá. Então, aqui esse 5 é positivo, aqui é positivo. Mais por mais é mais. 5 vezes 9, 45. Menos por mais é menos. 2 vezes 5, 10. Né? Aí eu tenho mais 45 menos 10. Ou seja, 45 menos 10, que me dá 35 positivo. Então, a alternativa correta aqui seria letra D. Se tiver outras expressões, pessoal, eu sei que vai aparecer, né? Outro tipo assim, ó. Menos 5 mais 3 menos 2. Como é que eu faço uma continha dessa? O legal é você reescrever ela, certo? Juntando os positivos, aumentar aqui, mais 8, pronto. Se eu tiver uma expressão dessa, é legal você fazer isso, ó. Mais 3, mais 8, menos 5, menos 2. Se tiver só adição e subtração, você junta os positivos e junta os negativos. Você já sabe que sinais iguais, a gente soma e conserva o sinal. Então, mais 3 mais 8 dá mais 11. Menos 5 menos 2 dá menos 7. Então, aqui daria mais 4 ou simplesmente 4 positivo, tá bom? Tá aí. Pessoal, vamos aí mais uma questão, né, da aula 3 aí, da terceira aula, que é resolver problema com números inteiros envolvendo as operações, né? Então, resolver problemas. Então, vamos ver a situação, um problema que nós temos que diz: em uma cidade do Polo Norte, o termômetro marcou menos 15. No dia seguinte, a temperatura desceu mais 13. Com isso, a temperatura marca agora. Então, veja só, gente, temos que entender o problema. Diz que nessa cidade do Polo Norte, o termômetro marcou menos 15. Aí diz, a temperatura desceu mais 13. Então, essa temperatura aumentou ou diminuiu? Então, é legal vocês desenhar o termômetro. Então, vocês sabem que o termômetro, vou desenhar aqui, gente, só um rascunho para a gente entender, tá bom? Não é uma coisa bonita, não. Então, termômetro. Tá aqui o termômetro. Esse risco aqui é o termômetro. Então, o termômetro ele tem medidas positivas e negativas. Então, eu vou colocar aqui o zero, né? 0 graus. Vamos dividir aqui. 0, fazer uma escala de 10 em 10. Ó, 10, 20, 30. Então, eu vou colocar aqui em graus Celsius, não é isso? Aí não diz a escala, né? Diz que é menos 15 graus, que pode ser outra escala. Mas vamos lá. Tá valendo, né? 10, 20, 30. Aqui, temperaturas positivas. Então, aqui em Assaré, no caso, nós vamos ficar sempre acima de 30, né, gente? Acima de 30. Nunca vamos chegar a 20, 10, não sei, né? Pode ser que aconteça aí. O mundo tá meio diferente, né? Vamos ver aí. Então, vamos aqui para baixo, as escalas negativas. Vamos colocar de 10 em 10. Aqui vamos ter menos 10, menos 20, menos 30. Então, aí você tá, imagina que é uma temperatura de menos 15 graus. Deve ser muito gelado, né, nesse lugar. Então, se disser ela desceu mais 13, então quer dizer que ela diminuiu mais a temperatura. Então, onde é que fica o menos 15? O menos 15 vai estar bem aqui, ó. A temperatura nessa cidade tá menos 15 graus. Se diz que ela desceu mais 13, então significa dizer que ela desceu, a temperatura baixou, né? Então ela baixou o quê? Menos 13 graus. Né? Então, como é que a gente vai somar isso? É simples, você vai fazer essa continha assim, ó. Você vai pegar menos 15, mais, aí vai somar com o que desceu. No caso, menos 13, porque foi descer. Aí aqui, ó, vai ficar menos 15, mais por menos é menos. Menos 15, menos 13, né? Sinais iguais, gente, o que é que faz? Conserva o sinal, né? E soma os números. Então, essa cidade, ó, vai ficar com a temperatura de menos 28 graus. Então, pessoal, a nossa quarta aula vai tratar do eixo, espaço e forma e vamos trabalhar a habilidade. Identificar propriedades comuns
e diferentes entre figuras dimensionais e tridimensionais, relacionando com as planificações. Então, nós temos aí a questão 1 que diz: observe o bloco retangular no desenho. Então, aí é um bloco retangular, uma figura tridimensional, né, gente? Na verdade, aí é um bloco retangular, um paralelepípedo, não é isso? Em forma de retângulo. Então, vamos lá. O que é que diz a questão aí? Dentre as planificações abaixo, aqui corresponde à planificação desse bloco retangular. Então, nós temos aí 4 alternativas. Então, o que é uma planificação? Você imagina aí uma caixinha de creme dental. O que é planificar? É você abrir ela, né? Abrir a caixinha e planificar, colocar ela plana sobre a mesa. Então, essa questão aqui é o seguinte: nós vamos imaginar nessas planificações aqui sendo fechadas. Qual destas planificações, se a gente imagine, se eu recortar aqui com a tesoura, qual delas eu posso fechar, né? Que eu vou chegar a este bloco, né, retangular, né? Então, será se eu fechar essa letra A, né, essa letra A questão, essa figura aqui, se eu fechar, eu vou chegar a esse bloco e vamos imaginar aqui, ó, se eu levantar esse lado para cá, né? Agora esse lado aqui, gente, ó, esse lado não teria que estar, não era aqui, ó. Ele poderia estar aqui. Para eu levantar aqui e vir fechando as outras. Daria para fechar. Então, essa daqui não é a alternativa correta. Vamos olhar logo essa letra C, ó. Você observa aqui, ó, que eu tenho esse lado e tem esse. Eu tenho aqui, ó. Tem que ter um papelzinho de um lado e um do outro para fechar. Aqui eu tenho 2. Então, não dá para fechar também, gente. Vocês podem pensar aí, ó, que aqui não tem possibilidade de fechar isso, né? E dar um bloco retangular. Vamos para a letra B agora. Então, vamos analisar aqui, ó. Se eu levantar isso aqui para cá e levantar essa, depois, ó, levanto essa e fecho com essa dali. Então, gente, vai dar a letra B. Letra B, né, é uma planificação desse bloco aqui. É uma das possibilidades. Aqui, ó, nós temos a letra B como resposta, né? Temos essa situação aqui, ó, como resposta, mas um bloco retangular, ele tem mais de uma planificação, viu, gente? Não é só essa daqui que é desse bloco, não. Pode aparecer outras questões, né, que vem uma planificação diferente, tá certo? Então, vamos fazer o restante das atividades. Pessoal, vamos aí à nossa quinta aula, né, que seria resolver problema envolvendo o cálculo de perímetro de figuras planas. Gente, o que é perímetro, né? Perímetro, tá, é a soma dos lados de um polígono qualquer, certo? Quando a gente fala de polígono, a gente está falando de figuras bidimensionais, né? Caso, triângulo, quadrado, trapézio, certo? Todas as figuras que são formadas por ângulos, não é isso? E retas, né? Ângulos e lados, tá bom? Então, vamos lá. Então, o campo de futebol da escola tem 20 metros de largura e 38 de comprimento. Na aula de educação física, os alunos deram 2 voltas completas no campo. Quantos metros os alunos percorreram? Então, veja só, uma questão de perímetro, né? Então, vamos lá. Perímetro, o que é perímetro? É a soma dos lados de um polígono qualquer. No caso, esta quadra aqui tem um formato retangular. Então, se esse lado aqui mede 38, o outro lado da quadra deve medir 38. Se esse lado mede 20, o outro lado da quadra deve medir 20. Então, perceba que a primeira coisa que você tem que fazer é identificar a medida dos lados. 4 lados. Então, coloquei a medida dos 4 lados. Agora, o que é que eu vou fazer? Vou calcular a soma, né? Então, o perímetro vai ser igual à soma dos lados, certo? Soma dos lados. Então, somando aqui os lados, eu tenho que o perímetro vai ser quem? Colocar assim, 38 mais 38 mais 20 mais 20. Então, o perímetro vai ser igual aqui. Podemos somar de 2 etapas. Aqui, 38 mais 38, né? Vocês podem armar a continha aí, ó. Quem
38 mais 38, ó, somando, sinalzinho de mais, 8 mais 8, 16, coloco o 6 e levo 1, né? Ó, 3 mais 3, 6 e 1, 7, dá 76. 20 mais 20, aí pessoal, dá para fazer de cabeça, né? Então o perímetro vai ser igual a 76 mais 40. Vou arrumar a continha aqui de novo, ó, 76 mais 40, somando. 6 mais 0 é 6, 7 mais 4 é 11. Então, ó, o perímetro da quadra é 116 metros, não é isso, gente? Metros. Só que eu poderia marcar a letra B, né? Se eu não tivesse lido o problema, lógico. A gente tem que fazer a interpretação. Olha a pergunta. Uma coisa que você tem que ver é a pergunta: ó, quantos metros os alunos percorreram? Aqui não está perguntando qual é o perímetro da quadra, não. Se fosse qual o perímetro da quadra, seria a letra B. Mas ele está falando é quantos metros os alunos percorreram. Aí no enunciado diz que os alunos deram o quê? Duas voltas completas no campo, né? Na verdade é um campo. Eu falei uma quadra, mas está valendo. Então vamos lá, gente. Então, ó, duas voltas. Se ele deu duas voltas, então significa dizer que ele percorreu esse perímetro aqui, ó, duas vezes. Então, o que é que eu vou fazer? Então, eu vou pegar 116 vezes 2, né? Então, lá, 2 vezes 6, 12, vai 1. 2 vezes 1 é 2, mais 1, 3. E 2 vezes 1, 2. Então, essa seria a resposta gabarito. 232 metros, é o gabarito da questão, tá certo?